alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje conversar sobre 3 temas muito importantes. A vida nos ambientes, a classificação dos seres vivos e fósseis. Mas antes, vamos dar alguns avisos. O primeiro aviso que eu gostaria de lembrar a vocês é que vocês precisam, pessoal, ir até a secretaria da escola, pedir o número da matrícula para poder entrar na nossa aula ao vivo. Vocês irão baixar o aplicativo e poderão conversar conosco. Além de estar vendo pela TV, vocês vão poder também estar falando com a gente, né? Estar aí escrevendo, que a professora Cláudia já está aqui conosco, para responder algum questionamento, para dizer o nome da escola de vocês, para a gente poder agradecer a participação aí dos professores, dos coordenadores e gestores da sua escola. Mas, para aqueles ainda que não baixaram, eu acredito que estão assistindo ou pela TV ou pelo YouTube. Lá no YouTube vocês têm o chat e poderão fazer, pessoal, o comentário da nossa aula, dar um likezinho, né? Dar uma dica dizendo como é que a nossa aula pode ficar bem mais legal lá no chat do YouTube. E para que a nossa aula ela seja mais interativa, ela consiga chegar a todos e a todas, nós contamos aí com a Helena, a nossa intérprete de Libras, que está aí, pessoal, se esforçando para que todos possam participar dessa aula, para que todos possam compreender aquilo que a gente vai discutir, ok? Mas vocês não podem esquecer que nas aulas de ciência nós estamos sempre falando a respeito de cada mês e a campanha que a Secretaria de Saúde faz em relação aí a algumas doenças, de alguns, né, alguma coisa que está relacionada ao bem viver, que está relacionado à vida. Né? E aí, em maio nós temos a questão aí do trânsito, temos também o combate ao câncer bucal, a questão do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes e doenças inflamatórias do intestino. E para a gente falar, né, a respeito de um desses, como eu já coloquei para vocês, cada semana a gente está falando de um, eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar as boas-vindas a vocês e fazer um comentário aí a respeito do mês de maio e essa campanha que a gente sempre faz em relação à saúde, professora Cláudia. Bom dia, pessoal. Bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos felizes que vocês aqui podem estar aqui nos acompanhando. Então, falando, todo mês nós trazemos, né? Então, vamos falar hoje em maio, mas vamos falar as doenças inflamatórias do intestino. O que podemos fazer, né, para evitar a prevenção dessas doenças? Então, nós devemos ter cuidado muito também com a nossa alimentação, a higienização das mãos ao se alimentar, a escolha dos alimentos que vamos ingerir, como também a limpeza dos alimentos, que eles também podem, em vez de nos alimentar, ser transmissores de doenças. Então, bastante cuidado nessa situação, ao se alimentar, lavar bem as mãos, escolher alimentos saudáveis, que vão nos fazer bem, e também a higienização dos alimentos, principalmente alimentos que nós ingerimos crus, como frutas e verduras, tá certo? Então fiquem ligadinhos e com esse cuidado e passem a informação para outros colegas, para as pessoas da sua casa, tá certo? Legal, professora Cláudia. E aqui eu ainda vou falar mais 2 pontos em relação aos alimentos, que são muitas vezes aquela panela que o alimento queimou e aí muita gente está querendo aproveitar. Gente, às vezes isso aí vai trazer complicações mais graves em relação aí até mesmo uma infecção. O mesmo vai acontecer, aquele alimento, o feijão, o arroz, uma sopa, que deixou fora da geladeira e aí vai ingerir, dá para comer. Não, pessoal, vamos prestar atenção, porque são desses males que nós estamos falando, que muitas vezes não vai ser só uma inflamação no intestino, mas vai atingir outros órgãos, todos os órgãos do sistema digestório. Mas que legal! Estamos falando também a respeito da vacina, né? Quando a gente fala da vacina, a gente diz como é importante, vamos colocar aí todo o nosso esquema vacinal em dia e lembrar que a nossa grande campanha é em relação às crianças. E contamos com vocês nessa divulgação, todas as crianças. E as outras pessoas, como você também, meu aluno, ver se já está no tempo de você tomar uma outra dose, porque isso sim, né, vai nos garantir aí essa questão em relação à Covid-19. E se por acaso, mesmo que alguém tenha tomado vacina, adquiriu a doença, ela vai vir mais leve, gente. A vacina realmente salva vidas. Mas vamos conversar agora, fazendo uma revisão rápida
do que foi visto na aula passada. Será que vocês lembram? Eu gosto de rever porque chamo a atenção de vocês, que já assistiram a aula, e dou aquele alerta. Quem não assistiu, vai lá dar uma olhadinha. É muito importante, gente. Não se preocupe, a aula já passou, não vou assistir. Assista, essa sequência didática, ela não tem, assim, a obrigatoriedade de quem não assistiu uma, não assiste a outra, não. Volta lá e assiste, se você já viu. E quem não viu, vai lá no YouTube e tenta assistir aí essa aula. Foi que nós conversamos. Nós falamos da biodiversidade, né? Trabalhamos aí a formação da palavra, que bio, né? Quer dizer vida, diversidade, essa variedade. Utilizamos aí esse termo variedade para falar em relação aí à grande quantidade de espécies. O que é que nós vimos mais? Nós vimos que o nosso planeta é composto de fatores bióticos e abióticos. E na questão desses fatores bióticos, são todos os seres vivos, dos mais simples, dos microscópicos, aos maiores que habitam. E quando a gente fala nisso, a gente classifica em dois grandes grupos, os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos, também trabalhando aí a questão do prefixo, que é assunto de uma aula que nós vamos ainda ter, vai falar aí de questão de, ele é capaz de realizar sozinho, mas ele precisa de alguns elementos. Já os heterótrofos, que somos nós, e aí alguns animais, né? Alguns, professora, nós vamos dizer que todos os animais, porque os autótrofos são os vegetais que são capazes de fabricar o próprio alimento a partir de matéria inorgânica. Matéria inorgânica que a gente vai falar que são fatores abióticos. E o que são esses fatores abióticos? A luz solar, a temperatura, a umidade, os ventos, as águas, os solos, que são muito importantes para a vida no nosso planeta. É como se fosse o elemento principal, ou os elementos principais. Mas o que é que nós temos que falar agora? Nós conversamos na aula passada sobre conservação e preservação. E aqui eu chamo a atenção. Se tem algum aluno, né, que mora próximo a alguma área de conservação, lembra que essa área você pode entrar, você pode recolher gravetos, você pode recolher frutos, mas na área de preservação não. É um local que vai ficar ali, olha, para manter aquele ecossistema que é muitas vezes responsável em manter ecossistemas que estão na área de conservação. Então aí foi o nosso alerta e dizer que existem planos de manejo na cidade de Recife. Quem mora próximo a mangue sabe disso, né? Que muitas vezes vem aí as campanhas dizendo o que é que pode fazer, o que não pode fazer. E quando a gente fala de mangue, a gente vai logo pensar que nós precisamos, né? Precisamos de ter cuidados. E esse cuidado sou eu, é você, somos todos nós. E aí eu trouxe para vocês algumas dicas, como da cooperação no agir, né? Tanto em relação à instituição como pessoal. Muitas vezes a instituição ela precisa, um órgão, né? A escola e outros órgãos precisam cooperar, né? Para a questão aí da biodiversidade. O outro, a sustentabilidade, né? De todas as nossas ações. A gente tem que parar para prestar atenção se essas ações nossas, elas estão colaborando com a vida no planeta. E, por fim, a solidariedade, que é a beleza que nós estamos vendo hoje, ela é importante para que novas gerações, que futuros, né, possam conhecer. Então, se a gente destruir, né, os meus netos e bisnetos, eles poderão não ter a oportunidade. No caso de vocês também. Então, isso aí é muito importante e a gente vai manter para que as próximas gerações, não só a família, mas com todos, né, possam, vamos dizer, usufruir de toda essa beleza natural. O que é que nós temos mais, né? Nós agora vamos entrar no nosso tema de hoje, que eu subdividi aí em 3 pontos. A questão aí, a vida nos ambientes, a classificação dos seres vivos e fósseis. Eu acredito que vocês já estudaram, já ouviram falar nesses temas. E hoje nós vamos tentar trazer informações novas. E quem está aí participando da nossa aula no ao vivo, vai lá no chat, escreve para a professora Cláudia ver e poder conversar com todos nós, ok? Mas vamos lá. A vida nos ambientes. Observando essa imagem que nós montamos essa imagem, né? Para a gente poder contemplar tudo, a questão de ar,
da água e do solo e também dos seres vivos, a gente vê que a vida está presente em todos os ambientes. Como assim, professora? O ambiente aquático, no solo, no ar, nós vamos estar aí também presente nesses ambientes. A espécie humana, ela está presente em todos esses ambientes que nós vamos estudar, né? A questão aí, quais são esses ambientes, professora? A litosfera, que é a questão aí do nosso solo, a hidrosfera, a questão da água, a atmosfera, o ar, e a biosfera, o conjunto de todos os seres vivos. Vejam que interessante, o nosso planeta, né? Ele tem esse formato, mas em volta dele a gente vai ver outras esferas. A questão do solo, que envolve o planeta. A água que está presente, né, em vários ambientes, rios, lagos, mares, e até mesmo, né, embaixo aí desse solo, na questão aí de uma grande quantidade aí de água nos lençóis freáticos. Esses lençóis, pessoal, que muitas vezes a gente costuma cavar um poço, né, e retirar água, indo buscar lá na fonte. E a questão aí da atmosfera, o ar, né? Também com um elemento aí importantíssimo para a nossa sobrevivência, que é o gás oxigênio. E nós, com todos os outros seres vivos, compomos a biosfera do planeta Terra. Mas vamos ver aí. Professora, e essa hidrosfera, essa atmosfera, ela é separadinha? Não, pessoal. É importante a compreensão de que todos os sistemas terrestres eles não se encontram divididos por esferas ou subtemas, mas sim unidos e compostos pela interação entre elas. Então, a questão aí da gente dividir é na hora do estudo, para facilitar. A gente estuda a biosfera, estuda a atmosfera, estuda a litosfera, mas a gente não pode esquecer que tudo isso aí está integrado e se comunicando, né? Uma esfera com a outra. Então, a questão da divisão é só para a gente poder classificar, a gente poder categorizar e facilitar aí na hora do estudo. Mas a gente nós não podemos esquecer que isso aí tudo é uma grande interação entre todas as esferas. E agora nós vamos chegar no nosso país, que é conhecido, gente, como uma rica, uma biodiversidade. Então, o nosso país ele é citado por nós e pelo mundo inteiro. Então, por que será que o nosso país tem essa vantagem? Então, é devido às águas, é devido ao nosso clima e também devido à extensão do nosso mapa. Então, pelo mapa dá para a gente ver que o nosso território ele atinge aí, né, a questão aí de muitos ambientes quando a gente pensa aí no globo terrestre. E para a gente conversar um pouquinho da biosfera, vamos chamar a professora Cláudia, que ela tem muita coisa para contribuir. Bem, professora, eu estou esperando aqui, nossos alunos estão caladinhos, mas falando sobre a biosfera, nós vemos que a questão dos biomas brasileiros, a interferência é muito dos fatores abióticos, né, para caracterizar a quantidade de ar, de água, nos diversos biomas, o solo também. Isso aí nos dá essa variedade de biomas que nós temos de acordo com a região. Então, o clima também, essa interferência do clima, então interfere na vegetação e aí nos nossos biomas brasileiros. Pois é, professora Cláudia. Nós vamos ter futuramente uma aula só para falar dos biomas brasileiros. Mas agora eu vou também já começar a falar alguma coisa. Quando a gente fala, né, da questão da floresta amazônica, muitos de vocês vão dizer, é a questão do boto cor-de-rosa, é a questão aí da mata com as árvores mais altas. E aí cada um vai citando. Quando eu falo do bioma cerrado, professora, é lá que tem o tamanduá, é lá que tem poucas árvores. Então vocês, eu acredito que tem algumas informações importantes aí a respeito de cada um dos biomas. Outra é a questão da caatinga, né? Algumas pessoas dizem assim, a caatinga é o nosso deserto? Não, pessoal. A caatinga é um tipo de bioma que só tem aqui no Brasil. Apresenta realmente e vem sofrendo com a seca há muitos anos. Mas o primeiro sinal de chuva, aquela vegetação que parece que está morta, ela começa a se desenvolver, ela começa a brotar. Então é uma beleza ímpar em relação aí à questão dos biomas do mundo. A Mata Atlântica, que estamos bem pertinho delas, né? Eu acredito que muitos de vocês dizem, eu já passei na mata, eu moro perto de uma
né, de um trecho de mata. Então, aí a Mata Atlântica, ela está desde da questão aí do Nordeste até o Sul. Mas também, gente, a Mata Atlântica é quem vem sofrendo muito com a questão aí da devastação, da destruição desse bioma, desse ecossistema. Ah, professora, tem o Pantanal. Ah, eu tenho visto, professora, reportagens, né, a respeito do Pantanal. Preste atenção, pessoal. Vejam as características. O Pantanal também tem como uma característica muito importante, é que ele vai ficar inundado, ele vai ficar cheio d'água durante uma época bem longa, viu, do ano. E é interessante que as árvores, elas são resistentes. E lá no Pantanal a gente vai ver, né, a questão aí, a primeira coisa que a gente pensa é do jacaré. Eu acredito que vocês, toda vez que veem falar, né, ou que assiste alguma reportagem, ou lê um texto, ou vê uma imagem no livro do jacaré, fica dizendo, professora, mas a gente também tem aqui, temos quando chove, em alguns bairros, né, diz, ah, apareceu um jacaré lá na Avenida Caxangá, ah, apareceu um jacaré em tal praça, né? E aí a gente fica pensando, na Praça da Macaxeira, professora, apareceu há pouco tempo. Então, tem, mas aí a gente vai ver também que aparece, e é um tipo, não é? É um tipo que a gente vai falar hoje de classificação, a gente vai ver que existem vários, né? Vários tipos. E por fim, os pampas, né? Os pampas gaúchos, aí a questão da criação de gado, uma relva, a questão de árvores já não tão intensa quanto a Mata Atlântica, quanto a Floresta Amazônica, e também não apresenta também tanta biodiversidade, né? Porque é preciso ter uma infinidade, né, de fatores, como a professora Cláudia colocou, que os fatores abióticos, eles são, vamos dizer assim, eles conseguem promover essa diferenciação, a presença, a ausência de água, muita luz, pouca luz, o tipo de solo, vai interferir aí na questão dos seres vivos que habitam cada um desses. Muito legal, mas vamos lá, porque a gente tem agora uma historinha. A primeira pessoa que tentou classificar os seres vivos foi o filósofo Aristóteles, né? E o que ele fez, professora? Ele, conversando nas praças públicas, que era assim que ele falava, ele disse que existiam grupos de seres que possuíam sangue e grupos que não possuíam sangue. Então, foi essa a primeira classificação a ser propagada, a ser falada, né? Então, aí a questão de Aristóteles. E parou por aí, professora? Não, pessoal. Nós temos aí no século XVIII, né, a questão de Linné, que aqui no Brasil a gente já começa a criar intimidade e a gente diz que é Linneu, né? E ele, o que ele fez? Ele propôs uma classificação, e essa classificação, ele ficou de olho aí nas características, essas características baseadas em quê, professora? Em semelhanças anatômicas, né? E também algumas mudanças que algumas espécies aparentavam durante o período de vida. Então, aí ele é um grande estudioso, ele é muito importante na questão da classificação dos seres vivos. Se vocês começarem a resolver exercícios, às vezes nos exercícios vem mostrando aí, né, a participação de Linné. Mas vamos lá. E Linné, nessa classificação, a primeira coisa aí que ele pensou aí, vamos arrumar todos esses seres vivos. E aí ele construiu a questão aí dos 5 reinos. E nos 5 reinos nós temos o reino animal, o reino protista, o reino monera, o reino dos fungos e o reino vegetal. Professora, tem todos esses reinos? Tem, gente. E aí tem um que vocês vão dizer, e onde é que ele está? Os vírus, eles não fazem parte, eles são um grupo à parte. E vamos ter uma aula só de vírus para a gente entender por que ele não está dentro dessa mandala de seres vivos. Né? Os vírus têm algumas categorias que não são identificadas para estar presente. Então, é um tema para a gente estudar com muita atenção. O que é que nós temos mais? Nós temos aí que a taxonomia, é assim que foi chamado essa classificação dos seres vivos, tem um papel muito importante. Porque ele descreve, ele nomeia e classifica todos os seres vivos. Como assim, professora? Essa palavra taxonomia é a palavra que vai dizer para a gente que nós estamos classificando, nós estamos organizando. Imaginem, né, na nossa casa,
nós temos lugar para tudo. Tem um lugar, você não vai colocar alimentos, né? Armazenar alimentos no quarto. Vai ter que ter um lugarzinho. Então, é muito importante. E aí eles fizeram, como se fossem verdadeiros, né, ambientes para separar. O domínio seria aí tudo que está aí no nosso planeta. Aí nós temos os reinos, né, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Nessa classificação aqui, nós temos do cão, do cachorro. Então, aí ele começa, ele faz parte do reino animal, depois ele faz parte do reino dos cordados, ele tem coluna vertebral, ele faz parte dos vertebrados, que é uma outra categoria, ele faz parte dos mamíferos. Professora, à medida que a senhora está falando, está diminuindo a quantidade de seres. Pois é, na parte dos mamíferos, o sapo não podia estar. Na parte, né? E aí, na parte de cordados, a barata não podia entrar, e assim por diante, quando vai classificar. Então, eu estava falando de mamíferos, e aí ele fala de carnívoros. O homem já saiu, porque nós somos onívoros, nos alimentamos tanto de animal como de vegetal, né? A não ser que seja uma opção, que é o caso aí, acho que a professora Vanessa apareceu aí, que ela, acho que qualquer dia desse a gente vai conversar numa aula, essa questão aí da opção de alimentação. E ela tem excelentes argumentos, né, para falar a respeito dos alimentos à base de carne, pessoal. A questão também dos canídeos, que vai ser uma característica desses carnívoros, e aí já começando a eliminar, e vem o gênero, que é canis, e a espécie canis familiares. Gente, Linneu pensou em tanta coisa que ele escolheu, né, a língua predominante da época, que era o latim, para escrever o nome da espécie. Porque quem quisesse colocar apelido nos animais, nos vegetais, nas bactérias, poderia. Mas, para se comunicar a nível científico, ele deu os nomes e colocou, olha, na espécie, o nome que vem do seu gênero e o outro que vem da sua espécie. Mas vamos ver, tem mais coisas aí. E aí, pessoal, eu e a professora Cláudia hoje, nós estamos aqui revivendo nossa época de estudantes do 7º ano. Faz um tempinho. Mas lá no nosso 7º ano, nem existia isso ainda nos livros. O nosso querido professor Everaldo Guedes, lá na cidade de São Vicente Ferre, que nos formou e que nos plantou uma sementinha da questão de ensinar ciência, de gostar de ciência, de estudar ciência. Ele ensinou essa palavrinha, ó. Reficofage. Nessa palavrinha era um bizu. Não era, professora Cláudia? Era, professora Isabel. Então, ele já dava esses bizus a gente naquela época de 7º ano, né, professora, de 7ª série, e para que a gente fosse assimilando e facilitando a nossa compreensão de como foram esses seres classificados, né? E aí facilitava a nossa vida no momento de estudo, e realmente ele plantou essa sementinha, nós duas, professoras de biologia, amigas de infância, né? E estamos aqui para passar para vocês também um pouquinho da nossa vida, não é? Do que vivemos na escola também, como foi importante o professor para a gente. Pois é, gente. Então, de ver aquelas aulas maravilhosas, hoje nós esforçamos para chegar bem pertinho das aulas que esse maravilhoso professor, que não está mais conosco, mas que formou muita gente na área de saúde, falando da ciência de uma forma diferente. Então, quando a gente vê essa palavrinha, vocês vão dizer assim, professora, as letras, tem hora que a letra é maiúscula, tem hora que a letra é minúscula. Pois é, porque ré quer dizer reino, filo, o C só é a classe, o O é a ordem, o Fá é a família, o G é o gênero e o E é a espécie. Porque às vezes, pessoal, até no Enem, cai questões para a gente ver assim, como é a sequência correta. E quando a gente tem essa palavrinha na mente, a gente não erra. Legal, não é, pessoal? Mas vamos lá. Aqui eu tenho a questão da classificação da espécie humana, nós somos Homo sapiens e Feliscatus. Então, estou trazendo aqui para vocês, né? Eu, na questão aí de Homo sapiens, a questão aí da sabedoria, mas eu tenho uma série de coisas parecidas com os outros animais, como é o caso aqui da gatinha do meu filho, ó. Nós somos animais, nós somos, a questão aí, né, do filo cordata, a gente tem coluna vertebral, somos mamíferos. Agora, depois chega, ó, na ordem, nós somos primatas,
e eles são carnívoros. A questão aí dos primatas é que nós temos, ó, o polegar opositor, como os macacos, os orangotangos, os chimpanzés, né? E eu já falei em uma aula para vocês que nós não descendemos dele. Para descender, eles tinham que entrar em extinção. E aí nós somos hominídeos, nós somos homo, e a questão que nos diferencia de todos os outros é a questão da sabedoria. Já o gato aqui, a gatinha, ela é a questão de feliz catus, a questão aí do seu nome científico. Mas vamos rapidinho falar de fósseis. Ô professor, e o que são fósseis? Eu trouxe um monte de perguntinha para vocês. O que é? Onde? Quando? Quem estuda? E agora vem as respostas. São fósseis, eles são marcas ou vestígios, viveu há 11 milhões de anos para ser considerado fóssil, então não é qualquer ossinho que a gente vai encontrar no quintal e vai dizer que é um fóssil, nem nenhuma marca no solo que a gente vai dizer que é fóssil. É encontrado principalmente em rochas sedimentares, porque essas rochas, pessoal, elas são a base de muita areia, não tem micro-organismo, logo não decompõem. Se não decompõem, as marcas ficam. Veja que interessante. E quem estuda os fósseis são os paleontólogos. Que legal! E os tipos de fósseis? A gente vai ver fósseis de vários tipos, né? Até mesmo fósseis presos, né, em ambar, a questão aí de preso em resina. Mas um fóssil que eu quero chamar a atenção aqui, ó, é a questão do petróleo, esse grande combustível que move, né, o mundo. A questão aí dos movimentos, da questão dos meios de transporte, é um fóssil. Professora, tem mais coisas sobre fóssil? Tem, gente. Agora, para a gente falar de fóssil, eu tenho aqui um recadinho, ó. Estamos em busca de fósseis para apresentar para vocês. Aguardem, eu estou viajando por aí, procurando fósseis para trazer para a próxima aula, não é, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, fiquem ligadinhos, viu? Obrigada pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.